Sabe aquela pergunta que parece que todo mundo se faz? Por que a paz mundial parece tão impossível se é algo que, no fundo, todo mundo quer? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar numa perspectiva teológica que traz uma resposta bem surpreendente para esse paradoxo. É uma contradição, né? Se a gente perguntar para qualquer um, a resposta vai ser sim, eu quero paz. Então, por que o mundo vive em conflito? É exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui hoje. E olha, não é por falta de tentativa. Vamos pensar. A gente já criou organizações gigantescas como a ONU, lá em 1945, com exatamente esse objetivo. A intenção era a melhor possível, mas o resultado, bem, os conflitos não só continuaram, como parecem ter aumentado. É como se, por mais que a gente se esforce, algo sempre desse errado. Mas por quê? Onde é que está o erro? A perspectiva que a gente está analisando oferece um diagnóstico bem interessante, dividido em 3 partes. É como se fosse um raio-x para entender por que nossas tentativas de paz não funcionam. Vamos dar uma olhada em cada uma. Então, a explicação se divide em 3 grandes motivos que estão super conectados. O primeiro tem a ver com os nossos governos. O segundo, com a nossa própria natureza, uma imperfeição que a fonte chama de pecado. E o terceiro é uma influência de fora, uma força que parece trabalhar ativamente contra a paz. Para a gente começar a entender o problema da governança, o argumento parte desta passagem bíblica. E a ideia aqui é forte. E se o ser humano simplesmente não foi feito para se governar sozinho? O texto é bem direto. Diz que não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. E para explicar isso, a analogia usada é ótima. Pensa numa televisão. Ela foi projetada para funcionar com eletricidade, certo? Sem energia, ela é só uma caixa de plástico e vidro. A ideia aqui é parecida. Os humanos teriam sido criados para funcionar melhor com uma orientação divina. Sem ela, nossas tentativas de autogoverno acabam entrando em curto-circuito. Certo, esse foi o primeiro ponto. O segundo obstáculo é interno, a nossa imperfeição, chamada aqui de pecado. E é super importante entender a definição. Não se trata só de uma ação errada, de um erro que a gente comete, mas de algo mais profundo, como uma falha de projeto, um desalinhamento que puxa a gente para o lado errado. E tem outra analogia que deixa isso bem claro. Imagina um carro com as rodas desalinhadas. Se o motorista soltar o volante por 1 segundo, o carro não segue reto. Ele puxa para um lado. A ideia é que a natureza humana funciona assim, com uma tendência natural para o egoísmo, para o orgulho, para o conflito. E para fechar o diagnóstico, o terceiro e último ponto aponta para fora. Uma influência externa. A base para essa ideia é esta passagem, que diz de forma bem direta que o mundo inteiro está no poder do maligno. Ou seja, existe uma força, identificada como Satanás, que ativamente promove a desordem no mundo. Então vamos juntar as peças. Governos humanos que não dão conta do recado, pessoas imperfeitas que tendem para o egoísmo e, para completar, uma força externa poderosa incentivando a divisão. Juntando esses 3 ingredientes, o que temos é a receita perfeita para o conflito que a gente vê todo dia. Ok, esse é o diagnóstico do problema. É um quadro bem complexo. Mas e a solução? Existe alguma? A análise que estamos seguindo também apresenta um plano para uma paz duradoura. Um plano que ataca exatamente a raiz de cada um desses 3 problemas. E a solução é quase um espelho do problema. Também tem 3 pilares, e cada um deles é o antídoto perfeito para um dos pontos que a gente viu. No lugar de governos falhos, um líder perfeito. No lugar da imperfeição humana, uma humanidade aperfeiçoada. E, claro, a remoção completa daquela influência maligna. O primeiro pilar da solução é a liderança. E aqui o contraste é total. De um lado, temos os líderes humanos que, mesmo com boas intenções, são imperfeitos e limitados. Do outro, a promessa de um líder, Jesus, descrito como perfeito, chamado de Príncipe da Paz, alguém com poder real para acabar com o sofrimento na sua origem. Agora, o segundo pilar, e esse é bem profundo. A proposta aqui não é só criar leis melhores, mas transformar a própria natureza humana. Imagina um futuro onde características como o egoísmo, a ganância e o ódio são simplesmente eliminadas. As pessoas não vão apenas agir em paz, elas vão ser pacíficas na sua essência. E para amarrar tudo, o terceiro pilar da solução, dar um fim àquela influência externa. A promessa é que essa força do mal vai ser primeiro neutralizada, como se fosse presa, e depois completamente destruída. Ou seja, é cortar o mal pela raiz, de uma vez por todas.
Certo, mas qual seria o resultado final de tudo isso? Essa passagem bíblica descreve algo que vai muito além da simples ausência de guerra. A promessa é de uma abundância de paz, um estado de bem-estar, de harmonia e de alegria que seria assim total e duradouro. Tudo isso parece muito bom, mas soa como algo bem distante, né? Focado no futuro. A pergunta que fica é: e agora? É possível ter pelo menos um gostinho, um vislumbre dessa paz hoje em dia? A resposta apresentada é que sim. E vamos ver como. A ideia é que, quando as pessoas começam a aplicar esses mesmos princípios bíblicos na vida, elas já conseguem criar pequenas ilhas de paz e união. A fonte cita como exemplo as próprias testemunhas de Jeová, que, segundo o argumento, já demonstram essa unidade, superando barreiras de nacionalidade e raça, como se fosse uma prévia de como as coisas podem ser. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Num mundo tão cheio de problemas, qual é o verdadeiro papel da esperança na busca pela paz? Será que é só um desejo vago, um sonho distante? Ou será que a esperança pode ser uma força real, algo que muda a maneira como a gente vive hoje? Para a perspectiva que a gente acabou de analisar, a resposta é, com certeza, a segunda opção.